Vamos usar a fórmula que a gente deduziu na última aula para calcular então o comprimento do gráfico dessa função. A expressão que a gente tem para o comprimento é aquela, né? A integral de A até B, nesse caso, A é zero, B é π sobre 4, foi a informação dada na questão, de raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado dx. Certo? Essa é a expressão, né, a fórmula que a gente deduziu para o comprimento da curva nesse intervalo. Então, acho que é legal aqui, né? Se y é 1 menos ln do cosseno de x, é legal dizer, vou colocar aqui na frente, dizer quem que é dy dx. Ou seja, quem é a derivada dessa função, né? Então, derivada de 1 vai dar zero, menos a derivada do ln do cosseno de x, a gente calcula via a regra da cadeia. Concorda? A gente aplica uma regra da cadeia aqui, né? E aí, aplicando a regra da cadeia, o que a gente vai encontrar? Então, derivada da função de fora aplicada na função de dentro. A derivada do ln da coisa é 1 sobre a coisa, né? Certo? A coisa aqui, no caso, é cosseno. Então, concordam que a derivada do ln vai dar 1 sobre cosseno de x? Concordam? Tudo bem? Agora, isso aqui é a derivada da função de fora aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Quem é a derivada da função de dentro? Derivada do cosseno. Menos seno. Menos seno. Então, menos seno de x. Né? Beleza, então o que deu aqui, né? Deu tangente, não foi? Esse menos aqui cancela com esse menos, vai ficar seno de x sobre cosseno de x, que é tangente de x. Concorda? Agora a gente substitui, né? Aqui nessa expressão, então vai ficar integral de 0 até π sobre 4 da raiz quadrada de 1 mais a derivada elevada ao quadrado. A derivada deu a tangente de x, portanto, é 1 mais tangente ao quadrado de x, dx. Quem é 1 mais tangente ao quadrado de x? Você consegue me dizer? Secante, não é? Secante ao É a quadrado. secante, né? A secante ao quadrado de x. Né? Então, isso aqui vai ficar integral de 0 até π sobre 4 da raiz quadrada de secante ao quadrado de x, dx. Dx. Né? O que é raiz quadrada de secante ao quadrado? O que é a raiz quadrada de x ao quadrado? De a ao quadrado? Você tem uma coisa, você eleva ao quadrado e extrai a raiz. O que dá? Né? Você tem x, eleva ao quadrado e extrai a raiz. Dá x? Módulo. Dá módulo de x, exatamente. Se você pega o menos 4 e eleva ao quadrado, dá 16. Se você extrai a raiz de 16, não dá menos 4. Dá módulo de menos 4, que é 4. Né? Então, teria um módulo. Só que aqui, o x está variando de 0 a π sobre 4. E de 0 a π sobre 4, o cosseno é positivo. Portanto, a secante também é positiva. Então, nesse caso, sim, a raiz de secante ao quadrado vai ser simplesmente a secante. Portanto, isso vai ficar integral de 0 a π sobre 4 de secante de x dx. E aqui, integral da secante de x, isso aqui é valor de tabela, né? É integral imediata, não precisa decorar, tem a sua tabelinha do lado. Chegou nesse momento, você olha a sua tabelinha e diz quem é a integral indefinida da secante, né? Aí você escolhe uma primitiva particular e
primitiva particular. Vou escrever aqui, né? Integral da secante ln do módulo. Na verdade, eu não preciso colocar módulo aqui por conta do intervalo que a gente está considerando. Ln do cosseno, desculpa, ln da secante, fazendo errado, ln da secante, vou ter que rasurar, secante de x mais tangente de x, né? Essa é a primitiva, né? A integral indefinida é ln da secante de x mais tangente de x mais constante. Aqui, como eu estou fazendo uma integral definida, eu preciso de uma primitiva só, né? Então, eu pego aquela mais simples, que é com a constante igual a zero. E faço essa primitiva lá no π sobre 4, menos a mesma primitiva em zero. Certo? Então, isso vai dar ln da secante de π sobre 4, secante de π sobre 4, mais a tangente de π sobre 4, menos ln da secante de zero, mais a tangente de zero. E aí, o que vai dar isso? Quem que é a secante de π sobre 4? Isso aqui também, na dúvida, você dá um Google, bota na calculadora, tá? Mas secante de π sobre 4 é 1 sobre cosseno, né? De π sobre 4. Aí você dá aquela convertida básica para graus, né? Não deixa ninguém ficar sabendo que você fez isso. π sobre 4, 180 sobre 4, 45. Cosseno de 45 graus, né? Vocês lembram quanto é o cosseno de 45 graus? Não. Raiz de 2 sobre 2? Raiz de 2 sobre 2, exatamente. Só que a secante é 1 sobre o cosseno, né? Então, é 1 sobre raiz de 2 sobre 2, que é o mesmo que 2 sobre raiz de 2. 2 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2, né? Então, isso aqui vai ficar ln da raiz de 2 mais tangente de π sobre 4. Quem que é? Quem que é a tangente? 1, exato. Né? Menos ln secante de zero, né? 1 sobre o cosseno de zero. O que é cosseno de zero? 1 também, né? Então, ln de 1 mais tangente de zero. Tangente de zero é zero, né? Seno de zero sobre cosseno de zero. Seno de zero é zero. Então, tangente de zero é zero. Ou seja, vai ficar menos ln de 1. Isso aqui, ln de 1 é zero, né? ln de 1 é zero. Então, isso vai ficar ln da raiz de 2 mais 1. Esse é o valor do comprimento do gráfico dessa função nesse intervalo.